Professor, o Mário Sérgio, daqui da nossa audiência, levantou uma questão em relação a Magnitsky, que é essa sanção, né, que os parlamentares americanos estão articulando para aplicar ao CPF, as pessoas, não as instituições. Quem, na verdade, está tornando a coisa institucional é o Brasil, ao colocar, por exemplo, Itamaraty nessa jogada para sair em defesa do Alexandre. É justamente o contrário, né, que está sendo feito. E aí a minha pergunta para o senhor, professor, é em relação a esses outros casos também de abuso de poder, porque há o debate em relação a outros membros serem afetados pelas sanções da Magnitsky. Então, as esposas seriam ali essa primeira linha de frente por conta dos escritórios que elas têm de advocacia, então, evidentemente, você precisa secar ali essa fonte também. Mas a minha pergunta é em relação, por exemplo, à PF, aos diretores da PF. A gente tem o Fábio Schor, por exemplo, que é o delegado, aquele delegado do caso do Felipe Martins, que o Van Hatten, né, mostrou, a própria Salazar lá nos Estados Unidos mostrou a foto dele, a gente tem o Andrei Rodrigues também. Então, a minha pergunta nesse sentido, bom, primeiro, se a gente pode ter essa esperança em relação a Magnitsky de afetar também outros membros que, de certa forma, colaboram para a ditadura do judiciário. Sim. Essa lei, quando ela foi criada, ela foi criada exatamente para poder tratar de personalidades que são autoridades e podem utilizar o aparelho do Estado para suprimir o seu próprio povo. Esse é o primeiro. Mas por qual razão os Estados Unidos estão tão preocupados com a questão de autoridades que podem utilizar ditatorialmente, ou que quer que seja autoritariamente, para atingir os seus cidadãos? Por uma razão simples. 2 pontos são essenciais. Os Estados Unidos, eles sempre se colocam ou como um farol ou como messiânicos. Depende do partido que está no poder. Em que sentido? Dos valores do Ocidente. Então, ou como um farol, indicando para onde se deve ir, ou messianicamente. No caso, e dizendo, nós somos a palavra e nós vamos consertar o que está acontecendo nos outros lugares. Cada partido, ou democrata ou republicano, se comporta de uma maneira diferente, segundo o Henry Kissinger, né? É assim que ele interpretava e isso acabou valendo para todos. Aí o que eles fazem? O problema todo é que esse papel deles no mundo reforça os interesses norte-americanos, porque eles defendem uma economia livre, eles defendem um comércio livre, eles defendem liberdade de empreendedorismo, e eles sabem que onde isso existe, eles podem atuar com maior grandeza e eles podem meritocraticamente usufruir dos benefícios. Essa é a jogada. Aí, onde que entra essa lei, que é a lei que foi criada para pegar a autoridade? Porque eles sabem que onde há regime autoritário, eles não permitem essa possibilidade de desenvolvimento, além de eles sempre, os autoritários, atuarem contra aqueles que querem a liberdade, mas normalmente são favoráveis aos norte-americanos. Por quê? Porque os norte-americanos são os pilares, o principal pilar do Ocidente no mundo contemporâneo. São os americanos e os israelenses. Esses são os pilares do Ocidente no mundo contemporâneo. Ponto. Aí a gente olha e dá. Por qual razão eles atuam assim? Eles pegam uma autoridade. Mas quando eles pegam, eles já identificam os atos autoritários que, além de ser autoritários contra o povo, podem gerar condições que não permitem o bom desenvolvimento dessa sociedade e das negociações com os Estados Unidos. E a partir daí se desdobra para outros crimes, razão pela qual eles puxam um fio e dizem, o ministro, por exemplo, o filho dele tem um escritório que trabalha diretamente no STF para liberar empresas que estão usando de corrupção para vencer das empresas americanas. Então está errado, tanto que o Trump ele revogou uma lei que antigamente dizia assim, qualquer empresa americana que for pega fazendo corrupção em qualquer país do mundo pode ser processado naquele país e nos Estados Unidos. Ele revogou isso, que disse isso é desonesto conosco, porque todo mundo está usando corrupção, mas aí eles vão pegando. Só que quando eles pegam aquela periferia de uma personagem, melhor dizendo, eles vão pegando os outros. Então está aberto para todos os CPFs que de alguma maneira possam utilizar do poder do Estado e dos instrumentos do Estado para atuar contra a sua sociedade, contra o Estado Democrático de Direito e contra os interesses de uma sociedade livre e empreendedora. Essa que é a jogada. Mas os americanos, e aí eu encerro, eles começam pegando os CPFs, depois eles pegam as entidades que são correlatas, depois eles passam para órgãos, depois eles passam para governo e depois eles passam para o país. Eles não fazem diretamente contra o Brasil porque eles nunca querem prejudicar a sociedade daquele país. O que eles querem é impedir que autoridades autoritárias
possam, de alguma maneira, atrapalhar aquele país e os negócios americanos. Então, eles vão escalonando até chegar. Aí, no caso, suponhamos que o Brasil seja tomado por um narco-estado, aí eles vão simplesmente atuar contra o Brasil, como eles fazem com a Venezuela, como eles fazem, no caso do Estado terrorista, com a Coreia do Norte, como eles fazem, no caso do Estado terrorista, com o Irã, é assim como eles fazem com algumas outros estados pelo mundo.